Agora, aqui em Israel, essa expectativa por parte dos militares de como será o encaminhamento da questão desse navio em que a bordo está a jovem ativista Greta Thunberg e mais 11 pessoas, entre elas um brasileiro. No total são 12 pessoas que dizem que querem e que vão romper o bloqueio naval de Israel e do Egito à faixa de Gaza. Importante dizer o seguinte: eu estava vendo, inclusive, uma análise de um jornalista francês, infelizmente não me recordo do nome dele, mas ele fez uma análise que eu acho que é muito curiosa e sai um pouco das análises comuns que estão sendo feitas sobre esse assunto. Eu cito aqui, infelizmente, realmente não me recordo do nome dele, porque é uma análise dele, não minha, que ele faz uma comparação com a chamada jornada do herói, né, desse navio com a jornada do herói, muito presente nas narrativas, sejam elas livros ou filmes, enfim. E ele faz uma comparação especificamente com o filme Senhor dos Anéis, fala que é como se fosse pessoas que largam tudo, abandonam tudo, deixam a Terra-média em busca de chegar a Mordor, o lugar onde está o grande mal, onde está Sauron, o olho que tudo vê, fazendo um sacrifício em nome da humanidade, no caso do filme, para destruir o anel, nesse caso, para chegar até a faixa de Gaza, romper com o bloqueio de Israel a faixa de Gaza, enfim. É um pequeno navio, mas é curioso, eu achei essa comparação curiosa. Ele dizia o seguinte: se essas pessoas tivessem o real interesse de entregar simplesmente ajuda humanitária à faixa de Gaza, elas poderiam pegar um avião, ir até o Egito, chegar até a fronteira da faixa de Gaza e entregar lá a ajuda humanitária. Mas evidentemente que o objetivo é também de fazer uma campanha de comunicação, e eu não estou aqui a julgar isso, mas esse é um fato. Estão em busca de uma campanha de comunicação. Inclusive o ativista brasileiro, ele tem uma filha pequena, parece, e ele foi questionado: poxa, como é que você deixa para trás a sua filha pequena, a sua família, para partir numa missão como essa? Ele dizia isso, que a minha família não é menos importante do que as famílias da faixa de Gaza. Então existe, de fato, esse discurso de pessoas que deixam as suas vidas de lado em nome de uma missão maior. A narrativa do herói, portanto, como fez referência, infelizmente eu não me recordo o nome desse jornalista francês. Um dado interessante: Greta, inclusive, disse que Israel tem medo dessa frota. Não é uma frota, na verdade, é um navio só, onde estão a bordo 12 pessoas, 6 deles, inclusive, cidadãos franceses, uma, inclusive, que é deputada do Parlamento Europeu. Embora Greta tenha dito que Israel tem medo do navio, dessas pessoas que estão a bordo do navio, ou dessa busca por romper o bloqueio à faixa de Gaza, talvez ela tenha tentado dizer uma outra coisa, mas, na verdade, eu concordo com ela num aspecto. De fato, Israel tem muita dificuldade de lidar com esse tipo de situação de campanha de comunicação. É importante lembrar, em 2010, há quase exatamente 15 anos, porque foi em maio de 2010, uma frota com 6 navios, a Flotilha da Liberdade, o principal navio chamado Navio Marmará, 600 pessoas a bordo, partiu da Turquia, organizado por uma instituição, inclusive militante islâmica na época, a IHH, com o objetivo de romper o bloqueio à faixa de Gaza em 2010, para chamar a atenção do mundo ao bloqueio, enfim. Bloqueio esse, importante só mencionar, esse bloqueio foi imposto por Israel e pelo Egito posteriormente, em 2007, depois que o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza, expulsando a autoridade palestina. Havia o temor por parte de Egito e de Israel que o Hamas pudesse receber armamentos por meio de embarcações, né? Por isso foi imposto esse bloqueio em 2007. Na ocasião, em 2010, quando houve essa tentativa por parte da flotilha turca de romper esse bloqueio, Israel respondeu de uma maneira que depois ficou evidente, foi bastante equivocada. Num primeiro momento, houve um aviso para que esses navios se deslocassem até o porto, deixassem a rota rumo a Gaza e se deslocassem até o porto de Ashdod, no sul de Israel. Esse aviso não foi atendido pelos navios e eles continuaram a caminho da faixa de Gaza. Nesse momento, os militares israelenses entraram a bordo de um dos navios, o principal deles, o navio Marmará, e buscaram tomar o controle do navio e entraram em confronto com os membros dessa embarcação.
Nesse confronto, Israel inclusive diz que vários desses membros estavam armados, 23 soldados ficaram feridos nesses confrontos, mas 10 pessoas que estavam a bordo desse navio, militantes internacionais, turcos, enfim, foram mortos durante esse processo de tomada da embarcação. E aí, é claro, isso se transformou num evento com bastante repercussão internacional, inclusive causou uma crise política de grandes proporções entre Israel e a Turquia, especificamente, uma crise que só foi resolvida 6 anos depois, porque Israel aceitou pagar 20 milhões de dólares como compensação às famílias daquelas pessoas que foram mortas. A informação que eu tenho aqui, inclusive nós publicamos isso no nosso site, uma pessoa, uma autoridade militar me disse, eu perguntei o que Israel faria, a pessoa me disse o seguinte: essa embarcação da Greta, ela não vai chegar até a faixa de Gaza. Eu perguntei, mas o que isso quer dizer na prática? A pessoa não disse que não iria elaborar mais, mas confirmou que não vai chegar até a faixa de Gaza. Eu perguntei, por que não permitir que esse navio chegue à faixa de Gaza? A explicação que me foi dada é que, caso isso venha a acontecer, haverá uma onda de vários navios que busquem romper esse bloqueio naval de Israel e do Egito. Um dos cenários para os quais os militares israelenses se preparam é, novamente, o de buscar levar esse navio, caso ele de fato chegue até a próxima costa israelense e também a costa da faixa de Gaza, é buscar esse navio novamente para o porto de Asdod, em Israel, e a partir daí as pessoas que fazem parte dessa embarcação seriam deportadas. Enfim, essa é uma das possibilidades que estão a ser avaliadas, mas é importante lembrar, essa não é uma decisão militar especificamente, mas vai ser uma decisão política. A decisão principal da abordagem sobre este navio, a tomada de decisão vai ser do escalão político israelense. Claro, os militares vão dar informações de como fazer a partir da decisão, mas é um evento que já se precipita para os próximos dias e que promete, claro, receber bastante repercussão na comunidade internacional.